Olá, amada igreja abençoada do Senhor Jesus, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Hoje nós estamos aqui, no nosso penúltimo capítulo da revisão do sermão. Hoje nós vamos falar sobre os dois últimos versículos e no outro nós vamos falar sobre a conclusão, o fechamento do sermão. Então, no primeiro nós falamos sobre o versículo 8 e 9, depois 10 e 11. Hoje nós vamos falar sobre o 12 e o 13, não é? Lembrando, esse sermão foi do culto de domingo, dia 15, culto de ceia. Ele é baseado no Isaías 55, versículos de 8 a 13. Hoje, especificamente, vamos falar sobre o 12 e o 13. Então, nós já vimos, quanto é importante nós estarmos na caminhada com Deus. Nós já vimos também, na verdade, que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela faz tudo o que apraz a Deus. E ela prospera naquilo para que Deus a enviou. Então, hoje nós vamos ver nesses dois versículos que já vai se tratar de quê? Do ambiente onde nós estivermos, como esse ambiente vai se sentir, como vai ser nossa caminhada. Então, vamos lá. O versículo 12 diz: porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palma. Então, que coisa maravilhosa, né? Olha que maravilha, quando ele fala aqui, porque com alegria saireis e em paz sereis guiado. A paz existe para quem conhece a Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando nós começamos a seguir o caminho que Deus traçou para as nossas vidas, nós não vamos deixar de ter aflição, mas nós vamos confiar naquele que venceu o próprio mundo. As aflições do mundo há de cair sobre nós, mas o nosso Senhor e Salvador diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é por isso que muitas vezes você vê pessoas que verdadeiramente estão no caminho traçado por Deus, que não falta aflições, mas o que é que acontece? Com alegria saireis e em paz sereis guiados. Nós somos guiados pela fé que nós temos no nosso Deus Altíssimo. E quando ele fala aqui, Deus não promete apenas uma saída, ele promete alegria na saída e paz da caminhada. O mundo pode lhe apresentar muitas saídas, mas verdadeiramente alegria e paz nós só encontramos quando verdadeiramente nós temos uma restauração completa. E nós só temos uma restauração completa quando nós estamos buscando ao nosso Senhor, quando nós buscamos trilhar o caminho que agrada a Deus. E aqui no versículo 13, que nós vamos falar agora sobre o versículo 13, aqui no versículo 13 é que é interessante, Quando chega o versículo 13, nós vamos entender mais sobre esse assunto. O versículo 13, ele diz: em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. E a gente volta lá na primeira revisão do sermão, quando nós debatemos sobre por que tanta ansiedade, tanta depressão, porque o homem, ele quer para o ontem, ele quer para o tempo de agora, mas o que importa para Deus não é o tempo, é o propósito, porque ele nunca se apagará. Por quê? Por sinal eterno. Então é exatamente isso, sabe? Então o espinheiro, quando ele fala aqui, ele representa o quê? Ele representa dor, frustração e verdadeiramente a consequência do pecado. E quando ele fala de cipreste e murta, o que é que ele quer falar? Representa o quê?
restauração, honra e beleza. Nós vamos ver a murta, por exemplo. A murta é uma árvore frondosa, é uma madeira de lei. Já quando a gente vai falar sobre o cipreste, não, na realidade o cipreste é que é uma árvore frondosa, uma madeira nobre. Já quando a gente chega para falar sobre a murta é interessante, ela é um vegetal que ela, mesmo no meio do deserto, ela é verdinha e que é interessante. Quando a gente toca nela, sai um aroma muito agradável. Então é exatamente isso. Nós podemos estar em meio ao deserto, mas quando nós estamos em Cristo Jesus, o aroma de Cristo está em nós. Nós temos paz e temos também alegria. Então é isso, nós estamos encerrando exatamente isso, falando de redenção, não é? Porque Deus não apenas remove os espinhos, Ele planta algo melhor no lugar. Então a gente se reporta exatamente na primeira revisão, quando a gente estava gravando, que nós falamos sobre perdas e livramento. Muitas vezes nós achamos que perdemos alguma coisa, mas o que aconteceu foi o quê? Deus removeu o espinheiro do caminho das nossas vidas, mas Ele não deixa esse caminho vazio, Ele planta algo melhor no lugar, porque Deus sempre vai ter o melhor para nós. Então, muito obrigado, essa foi a penúltima revisão, que Deus abençoe vocês e um forte abraço.